Vamos lá? Então, fala pessoal, quem que fala é o Liam, eu sou um membro da equipe do Naruto Arena, sou um EDM do jogo e estou aqui para dar continuidade à nossa série de análise da atualização, mas de uma visão vinda de um membro da equipe, ao invés de um jogador comum. Mas dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, então passar pela atualização, pelas mudanças um pouco mais rápido. Já vamos começar para não levar muito tempo. Vamos começar aqui com os personagens novos. Nessa atualização a gente traz três personagens da antiga era e dois personagens da antiga era, da nova era, então dois personagens de Boruto e três de Naruto. Começando aqui com a Hana, irmã do Kiba, para quem não conhece. É uma personagem bem simples, com quatro habilidades comuns, mas uma personagem de pouco dano, mas que traz muita utilidade para o time. Então a primeira habilidade dela, ela alveja o inimigo permanentemente durante esse tempo. Aquele inimigo não pode usar a habilidade de anulação, isso é um efeito de atordoamento. E a segunda habilidade dela, Fang Rotating Fang, dura um turno adicional se usada naquele inimigo. Essa habilidade não pode ser usada no inimigo já afetado por ela, então ela não estaca, não pode ser empilhada, e acaba se a Hana morrer. Então, basicamente, você pode usar ela uma vez em cada inimigo, já que ela é permanentemente, e uma vez que você usa nos três, a sua segunda habilidade vai durar um turno a mais nos três. Não pode estacar, como dito anteriormente, e acaba se ela morrer. Não tem cooldown, um chakra aleatório de custo. Fang Rotating Fang é a única habilidade de dano dela, é uma habilidade que causa 15 de dano a todos os inimigos, normalmente por um turno. Durante esse tempo, qualquer nova habilidade que aquele inimigo usar que causar 30 ou mais de dano original direto em qualquer uma das versões daquela habilidade será anulada. Essa habilidade em si não pode ser anulada. Então, basicamente, essa é uma habilidade que por um turno vai dar 15 de dano em todos os inimigos, e se eles usarem qualquer habilidade que cause 30 ou mais de dano original de forma direta, aquela habilidade será anulada. Lembrando que com a primeira habilidade nos inimigos, essa aqui vai durar um turno a mais. Então, o máximo potencial que essa habilidade pode chegar é justamente esse, de dar 15 de dano em todos os inimigos por dois turnos, e durante esse tempo eles não podem usar habilidades com 30 ou mais de dano direto, a não ser que eles não se importem de ser anulados, né? Essa habilidade em si, como é a única habilidade de dano nela e a AoE, então ela não pode ser anulada justamente para compensar por isso. A terceira habilidade, Blood Injection, é uma habilidade sem custo, de cura. Ela alveja ela ou um aliado, e de início ela vai causar 10 de dano aflitivo àquele personagem. Mas depois disso, começando no turno seguinte, aquele personagem vai ser curado por 5 de vida a cada turno, permanentemente. Ela não pode ser usada em um alvo já afetado por ela. Então, basicamente, você só pode usar essa habilidade uma vez em cada aliado e uma vez na Hana, para causar um daninho ali inicial de 10, mas depois aquele personagem vai ser curado por 5 de dano, 5 de cura cada turno permanentemente. Nota-se que como é uma habilidade instantânea, então se não diz na habilidade, ela não acaba quando a Hana morre. Habilidade normal. Ó, habilidade de invulnerabilidade normal. Próximo personagem que a gente pula pro Tatewaki, é um Ero Tensei lá da Guerra Ninja, né? Ele era um personagem filler, mas o arco não é filler, por isso que ele é um personagem que está sendo adicionado. Basicamente, ele é um personagem que foca em afetar as habilidades de stun do inimigo, enquanto ele tem uma habilidade ali de sacrifício, meio no naipe da Kushina, da Anko, do Hiruzen. Vamos lá ler o que ele faz. Primeira habilidade sem custo, ele alveja o inimigo por um turno, faz os efeitos de atordoamento não condicionais de qualquer nova habilidade que aquele inimigo usar durar um turno a menos, naquele um turno. Durante esse tempo, se aquele inimigo usar uma nova habilidade, Ruptura, que é a segunda habilidade dele, vai atordoar aquele inimigo por um turno se usada nele. Essa habilidade se torna Chakra Shockwave Slash por um turno depois de usada. Vamos pular direto aqui para a habilidade de substituição dele, que você ganha acesso depois de usar essa primeira sem custo. O Tatewaki vai causar 35 de dano em área a todos os inimigos e por um turno tem o mesmo efeito. Todas as habilidades de stun daquele inimigo terão os efeitos de stun durante um turno a menos se eles usarem aquela habilidade, obviamente. Essa habilidade não pode ser anulada. Ruptura, uma habilidade simples de dano, uma energia verde, sem cooldown, 20 de dano penetrante a um inimigo. Mas lembrando que a primeira habilidade tem esse efeito de que se o inimigo que você alveja com ela usa uma nova habilidade naquele turno, no próximo turno a sua ruptura vai atordoar aquele inimigo se você usar essa habilidade nele, né? A terceira habilidade, que é o core do kit dele, eu acho que o personagem ele foi criado justamente com a intenção de focar nessa habilidade. Ele alveja a si mesmo e um inimigo. Depois de 3 turnos, o Tatewaki vai morrer. Durante esse tempo, se ou o Tatewaki ou aquele inimigo morrer, o outro também morre. O inimigo-alvo vai ser incapaz de reduzir dano ou de se tornar invulnerável por 3 turnos, durante a habilidade, né? Então, basicamente, você escolhe um inimigo, depois de 3 turnos o Tatewaki morre. Como tem esse segundo efeito aqui na habilidade,
quando o Tatevak morrer por essa skill, aquele inimigo também vai morrer. Então, basicamente, você usa uma branca e uma preta para matar um inimigo depois de 3 turnos, matando o seu próprio personagem também. Só que durante esse tempo, se um dos dois morrer, o outro também morre. Como ela é uma habilidade control, ela pode ser interrompida se o Tatewaki for stunado ou se o inimigo ficar invulnerável. Então, ela seria muito fraca, né, se tivesse essas descompensações sem nada, sem nenhuma moeda de troca. Então, basicamente, ela tem esse efeito de que o inimigo não pode ficar invulnerável durante esse tempo. Mas você ainda pode cancelá-la, atordoando o Kawaki. Por isso que as habilidades dele têm esses efeitos de serem boas contra stuns. Blade Parry é uma invulnerabilidade normal. Próximo personagem. Sai da energia emocional, Emotional Energy sai. É uma habilidade simples também, quatro, é uma habilidade. É um personagem simples, quatro habilidades. Primeira habilidade, uma energia branca sem cooldown. Ele alveja o inimigo permanentemente. Quando aquele inimigo usar uma nova habilidade ofensiva, ele vai tomar 20 de dano e essa habilidade vai acabar. Se essa habilidade for usada em um inimigo já afetado por ela, ela também vai remover todas as habilidades benéficas daquele inimigo. Essa habilidade pode ser empilhada. Então, basicamente, você vai marcar o inimigo e vai ficar lá até ele usar uma habilidade ofensiva. Quando acontecer, ele vai tomar 20 de dano e essa habilidade vai ser removida. 20 ou mais de dano, dependendo da quantidade de stacks dessa habilidade que você tiver no inimigo. E ela tem um a mais. Se você usar essa habilidade, um inimigo que já tem um stack dela, pelo menos um stack, ela também vai remover todas as habilidades helpful, né, amigáveis, benéficas, daquele inimigo. Então esse é um efeito muito forte, é um dos efeitos mais fortes do jogo, assim, eu diria, né, olhando de um jeito mais singular. Se você conseguir, né, tirar isso dessa habilidade, ela fica bem custo-efetiva. Segunda habilidade dele, duas energias brancas, habilidade de grande impacto dele. Ele causa 30 de dano a um inimigo por 2 turnos. Durante esse tempo, qualquer nova habilidade de invulnerabilidade que aquele inimigo usar vai durar um turno a menos. Por que isso? Ela é uma habilidade action, o efeito de dano dela. Então, se o Sai for stunado ou se o inimigo for invulnerável, o segundo dano, né, a segunda instância de 30 de dano não vai cair. Por isso ela tem esse efeito de que se aquele inimigo usar a invulnerabilidade nele normal, por exemplo, não vai ter efeito nenhum porque vai estar durando um turno a menos. Então, o único jeito de parar esse segundo dano seria stunando o Sai, ou o personagem ficando invulnerável através de um aliado, ou ele tendo uma habilidade que deixa ele vulnerável por mais de um turno. Existem algumas formas, mas para dar um a mais para essa habilidade, para ela não ser apenas 60 de dano repartido entre 2 turnos, ele tem esse efeito secundário aqui. Leadership Aerial Assist é a habilidade dele de suporte. Custa 2 energias aleatórias, 3 de cooldown. Basicamente, ao uso, o Sai ele reganha uma energia branca. Então ela custa 2, mas ela te dá um refund de uma, né? Uma energia branca. E então veja seu time. Depois de um turno, o seu time vai ignorar efeitos de atordoamento inimigos por um turno. E no turno depois daquele, o seu time vai ficar invulnerável por um turno. Então, basicamente, você usa essa habilidade, ganha uma energia branca. Passa o turno, volta para você. O seu time vai ignorar efeitos de stun por um turno. Passa o turno, volta para você, o terceiro turno da habilidade, aí o seu time inteiro fica invulnerável por um turno. Ele é um personagem bem interessante, é bom salientar que ele é um personagem de energia branca, prioritariamente, que não tem nenhuma habilidade de stun. Isso é algo que a comunidade pede há bastante tempo, que é dar mais variedade para esses personagens de energia branca, para eles não serem apenas personagens de stun. Começando aqui agora nos personagens de Boruto, AO, do mundo de Boruto. Ele é um personagem de drenagem de energia, ele pode parecer lento a uma primeira vista, mas ele tem bastante potencial. Primeira habilidade, um AOEzinho de energia vermelha. Ele dá 5 de dano penetrante a todos os inimigos por 3 turnos. Durante esse tempo, Chakra Blade, que é a terceira habilidade dele, vai remover uma energia aleatória adicional daqueles inimigos. Essa habilidade pode ser empilhada. Então, 15 de dano penetrante, né, dividido em 3 turnos em área, e dá um buff na terceira habilidade dele. Mirror Drone é uma habilidade de cópia. Ele alveja um inimigo por um turno. Se aquele inimigo usar uma habilidade Energy, essa habilidade vai ser substituída pela habilidade que o inimigo usou permanentemente. Essa habilidade é invisível e não pode ser refletida. Então, basicamente, você vai marcar um inimigo e se aquele inimigo usar uma habilidade Energy, essa habilidade Mirror Drone vira aquela habilidade que o inimigo usou permanentemente, ou até que essa habilidade seja removida, né? Terceira habilidade, uma energia verde, uma energia aleatória. A O causa 25 de dano penetrante ao inimigo e remove 0 energias aleatórias daquele inimigo. Essa habilidade ignora a invulnerabilidade. Então, ela é uma habilidade que de início você vai gastar 2 energias para dar 25 piercing, sem remover nada, ignorando a invulnerabilidade. Não é a pior coisa do mundo, mas não é algo necessariamente bom, né? Por isso, ele tem esse efeito adicional na primeira habilidade dele.
Se você conseguir duas instâncias dessa primeira habilidade no mesmo inimigo, por exemplo, você já vai conseguir remover duas energias aleatórias dele só usando essa habilidade. Então, como eu disse, é um personagem que tem bastante potencial aí em times de drenagem. Invulnerabilidade normal. A conquista dele, o achievement dele, você precisa usar a invulnerabilidade enquanto você tem 50 ou menos de vida. Se você fizer isso, pelo resto do jogo, é como se a sua invulnerabilidade virasse uma nova habilidade, mas na mesma habilidade. Pelo resto do jogo, sua invulnerabilidade vai ter 2 turnos a menos de cooldown, vai ser invisível, não vai mais fazer o AO invulnerável, mas vai poder ser usado tanto no AO quanto em um aliado para, por um turno, remover todas as habilidades. Remover não, perdão. Refletir todas as habilidades ofensivas Energy usadas naquele personagem por um turno, para os usuários daquela habilidade. Então, se você usa a invulnerabilidade estando com 50 ou menos de vida, ela vira uma outra habilidade. Uma habilidade que vai manter o mesmo custo, vai ter 2 turnos de cooldown, não vai deixar o AO invulnerável e você vai usar para refletir habilidades Energy usadas no AO ou em um aliado. Basicamente isso. Nosso último personagem do Batch, Garou, também de Boruto. É um membro da Kara, né? Aquele time de inimigos de Boruto. Counter Flying Kick, ele tem um counter bem interessante, que é o primeiro counter no jogo que age dessa forma, né? Ele alveja a si mesmo um aliado, anulando a primeira habilidade Physical e a primeira habilidade Energy usadas no alvo. Então ele pode anular até duas habilidades. Então você marca um personagem, vai anular a primeira Physical e a primeira Energy. Lembrando que se usarem no personagem duas habilidades Physical, vai counterar só a primeira, porque é uma Physical e uma Energy. O inimigo cuja habilidade Physical foi anulado vai ter High Speed Headbutt ativada nele, que é essa primeira passiva. O inimigo cuja habilidade Energy foi anulada vai ter o High Speed Falling Fist aplicada nele, que é uma outra passiva. Essa habilidade é invisível. Então é um counter normal, né? 2 turnos de cooldown, uma energia específica, aqui no caso uma verde, que você alveja um membro do seu time e vai anular duas habilidades com potencial de aplicar as suas skills passivas no inimigo. Já vamos pular para elas para ver o que elas fazem. High Speed Headbutt é a primeira que é aplicada no inimigo cuja habilidade física foi anulada. O alvo toma 15 de dano e então tem suas habilidades Mental e Strategic atordoadas por 2 turnos. Lembrando que, prestar muita atenção nessa palavra aqui, nesse then, que significa então, né? Que o dano, os 15 de dano, é só por um turno, é só no momento da instância do counter. O stun que vai durar 2 turnos. Já o que acontece com o inimigo cuja habilidade Energy foi anulada, ele vai tomar 15 de dano e aí vai ser incapaz de reduzir dano ou de se tornar invulnerável por 2 turnos. Mesma coisa, o 15 de dano é só instantaneamente e o efeito dura 2 turnos. Continuando aqui, Garou causa 25 de dano penetrante ao inimigo pelo resto do jogo. Sempre que aquele inimigo usar uma nova habilidade ofensiva, ele vai tomar 5 de dano penetrante. Por um turno, essa habilidade não pode ser usada no mesmo inimigo. Essa habilidade pode ser empilhada. Então ela é uma habilidade que causa 25 de dano penetrante por 2 randoms no inimigo que você alvejou. E pelo resto do jogo, essa habilidade vai ficar ativada no inimigo sempre que ele bater em você, sempre que ele usar uma habilidade ofensiva, ele vai tomar mais 5 de dano penetrante. Essa habilidade pode ser empilhada, não tem cooldown, mas você não pode usar continuamente no mesmo inimigo turno após turno. Então você usa no inimigo, no outro turno você pode usar ela de novo, mas em outros inimigos. Naquele inimigo você não vai poder usar novamente. Shinobi Gauntlet, Short Barrage. Essa é basicamente a mesma coisa que a segunda habilidade, mas usada em área. Então o Garou, por 3 randoms, vai alvejar todos os inimigos e vai aplicar essa segunda habilidade em todos eles. Se alguma das duas passivas do counter estiver ativa em um inimigo, aquela passiva vai ser aplicada novamente naquele inimigo. Então, supomos que um inimigo foi counterado e teve essa primeira passiva aplicada, e o outro teve essa segunda passiva aplicada. Se você usa esse AoE, ele vai renovar os usos dessas duas habilidades. Então, dá os 15 de danos e aplicar os efeitos de 2 turnos naqueles inimigos cujas habilidades estão ativas. Então, é uma habilidade de alto impacto, né? Por isso que tem 3 turnos de cooldown e 3 energias aleatórias de custo. Mas basicamente é uma habilidade que pode virar o jogo para você por esse motivo de aplicar uma habilidade que já é forte por si só, mas em área. Pulando aqui para o achievement dele, a invulnerabilidade normal. O achievement dele você precisa usar a segunda habilidade, a habilidade de dano comum dele, enquanto ele tem 35 ou menos de vida. Se você fizer isso, pelo resto do jogo, o counter dele, Counter Flying Kick, não vai ter cooldown. Então, se você usar essa segunda habilidade quando ele tem 35 ou menos de vida, o seu counter não vai ter cooldown. Obviamente, é um efeito muito bom você ter um counter sem cooldown, é extremamente quebrado em diversas situações. Por isso que é difícil, você precisa, né, controlar ali a partida ou esperar que seu inimigo jogue de uma forma que seu personagem fique com 35 de vida
aí sim você conseguir usar uma habilidade que já custa 2 randoms, para aí depois você conseguir um counter sem cooldown. Então, não é um achievement de alto impacto, mas dependendo da situação, pode te ajudar bastante. Agora a gente vai pular aqui para dois reworks que a gente tem nessa atualização, do Yahiko e do Guy do Oitavo Portão. São dois personagens que a comunidade já reclamou bastante. Eles não tinham stats tão horríveis assim, apesar de serem números baixos, mas em junção ao fato de que eram dois personagens que a comunidade tinha bastante apreço por eles na história e preferiam que eles fossem funcionar de uma outra forma. Então por isso a gente reworkou os dois personagens. Começando pelo Yahiko, ele é um personagem que mantém a sua ideia principal, mas agora ele é bem mais simples e bem mais direto, focado no ponto que ele quer chegar. Primeira habilidade, quase igual ao que já era anteriormente, ele alveja a si mesmo e a seus aliados pelo resto do jogo. Se um aliado usar uma nova habilidade amigável, essa segunda habilidade dele vai dar 5 de dano adicional por um turno. Se o Yahiko morrer, os aliados dele vão permanentemente causar 10 de dano adicional não aflitivo. Essa habilidade vai ser substituída por Diversion permanentemente depois de usada. Então, basicamente, você alveja seu time inteiro, é uma prep, né, permanentemente. Toda vez que um aliado usar uma skill amigável, você vai aumentar o dano da sua segunda habilidade em 5 por um turno. Se o Yahiko morrer, os aliados vão causar 10 de dano adicional permanentemente. Lembrando que essa habilidade tinha no kit antigo dele, mas ela só aumentava em 5. Então agora aumenta em 10. Deixa aí, né, o custo-benefício, caso o personagem morra, muito maior. Segunda habilidade dele, Wild Water Wave, ele causa 15 de dano a todos os inimigos e então 15 de dano penetrante a um inimigo aleatório. Então, perdão. Então, 15 de dano a todos os inimigos, depois 15 de dano penetrante a um inimigo aleatório, que resulta em 30 de dano em um e 15 nos outros. Dano base, né? Então esse dano pode ser aumentado por essa primeira habilidade dele. Lembrando que como já conta o adicional de dano na ordem que você usa as habilidades, você pode usar duas habilidades amigáveis e no outro turno usar mais duas antes de usar essa, fazendo com que o dano dessa habilidade, da segunda habilidade, seja aumentado em 20. Então o Yahiko tem potencial de dar 35 de dano em área e mais 35 de dano penetrante ao inimigo aleatório só por uma energia azul e uma aleatória. Não é fácil, obviamente, mas é uma possibilidade. Water Pillar agora é uma habilidade de defesa no Yahiko. Por um turno, o primeiro inimigo que usar uma nova habilidade no Yahiko vai ter o seu dano reduzido em 15 naquele turno e por um turno. Essa habilidade é invisível. Então essa habilidade você usa no Yahiko para defender ele, e qualquer habilidade do primeiro inimigo que for usada nele vai causar 15 de dano a menos, independente se ela for usada no Yahiko ou no time inteiro, naquele turno e por um turno também. Basicamente, essa habilidade foi colocada aqui porque agora ele é um personagem com muito mais potencial de ser um alvo primário, justamente porque você não quer que ele tenha esse dano de alto impacto, de alto nível o tempo todo. Então, talvez isso faça com que ele seja um personagem que seja mais alvejado em primeiro lugar, com muito mais frequência. Então, por isso ele ganhou uma skill de defesa aqui e também uma skill de defesa aqui, que a gente vai falar agora. Invulnerabilidade normal. Depois que você usar a Prep, você ganha uma nova habilidade de defesa. Ele alveja um aliado por um turno. Todas as novas habilidades ofensivas usadas naquele aliado vão ser refletidas para o Yahiko, essa habilidade invisível. Então, basicamente, como você vai ter sempre essa habilidade ali existindo, a possibilidade dela ser usada e das habilidades que você usar em um aliado irem para o Yahiko, ele se torna também um alvo muito mais passível de ser primário, porque do contrário, você vai acabar dividindo seu dano e vai ter mais dificuldade de finalizar seus inimigos. Então, eu acredito que essa versão dele tem muito mais sinergia entre suas habilidades. Então, é um personagem que você tem que matar primeiro porque ele vira um problema e ele fica defendendo aliados, mas ao mesmo tempo ele tem a habilidade de defesa em si mesmo, e se você mata ele primeiro, os aliados vão ser bufados permanentemente. Então, ele é um personagem muito mais simples agora, se você comparar com o kit anterior dele. Ele era bem mais complexo, mas também acredito eu que muito mais útil, né? Vamos pular pro Guy. O maior problema do Guy não era nem que ele era um personagem fraco ou não interessante, mas sim que ele era um personagem que era focado em matar e não em dano. E a comunidade fazia questão de deixar claro que eles preferiam que essa versão do Guy fosse focada em dano bruto, justamente para mostrar a relação com o Guy Shippuden, que tem o Irudora, que causa 300 de dano. Então eles queriam ver isso visivelmente no personagem, uma skill que desse mais dano que isso. Então ele foi reworkado para caber melhor tanto em questões de jogo quanto em questões de vontade da comunidade. Prep inicial dele pelo resto do jogo, ele pode usar todas as suas outras habilidades. Durante esse tempo ele vai tomar 10 de dano aflitivo todo turno e vai ignorar efeitos de atordoamento e de remoção ou drenagem de energia. Essa habilidade não pode ser removida e vai ser permanentemente substituída por Steam of Blood.
Basicamente, a diferença que ela tem da antiga prep, do antigo Guy, é que essa habilidade agora causa dano a ele todo turno, não causava. Porém, ele não ignora mais efeitos de cura, só com essa prep, então agora você pode curá-lo. E basicamente é isso, ela vira a mesma habilidade e também não pode ser removida. Mas ele seria extremamente quebrado, né, se ele ignorasse cura, se ele não ignorasse cura de nenhuma forma. Então ele tem um a mais nas habilidades dele aqui. A primeira é uma habilidade de dano comum, ele destrói toda a defesa destrutiva de um inimigo, e aí causa 30 de dano àquele inimigo. Por um Taijutsu, isso é extremamente forte. E aí sim ele vai ignorar efeitos de cura por um turno. Essa habilidade não pode ser nem anulada nem refletida, e requer a preparação ativa. A terceira habilidade dele, mesma coisa que essa segunda, mas numa versão mais forte. Então, por duas energias verdes, você vai destruir toda a defesa destrutiva de um inimigo, e então causar 60 de dano àquele inimigo. O Gai vai ignorar efeitos de cura por um turno. Também não pode ser anulada e refletida e também requer a primeira habilidade. Então, basicamente, agora ele é um personagem de dano bruto. Basicamente, você prepara, ele vai tomar bastante dano, mas você consegue causar muito dano nos inimigos sem ter medo de counter ou reflect, justamente porque as duas ignoram esses efeitos. Mas, basicamente, para você curar o Gai, você tem que ficar alguns turnos sem usar nenhuma habilidade, porque as duas habilidades de dano dele fazem ele ignorar a cura. A habilidade de vulnerabilidade dele continua da mesma forma que era antigamente, ela tem um diferencial das outras, né? Por um random ele fica invulnerável por um turno, mas a diferença é que ela não tem nenhum cooldown, então você pode spamar, mas ela só pode ser usada 3 vezes. Então se você quiser, você pode ficar invulnerável 3 turnos seguidos, mas depois você não pode usar mais nenhuma vez. Steam of Blood é a primeira de substituição da prep dele. Ele toma 10 de dano aflitivo por um random, e depois de um turno ele será curado em 25 de vida. Se você fazer a conta, que é como se ele ganhasse 15 de vida pelos 10 de dano que ele toma. Só que depois de 3 usos, essa habilidade vai ser permanentemente substituída pelo Night Guy e ela não pode ser removida. Então, ele é um personagem que tem um difícil acesso a essa habilidade final dele, ela não é uma habilidade fácil de você chegar, você precisa usar a prep, depois usar essa habilidade 3 vezes enquanto você toma dano, então você precisa montar um time em volta desse personagem justamente para ele funcionar de uma forma melhor. Mas, se você chegar a alcançar essa última habilidade dele, por duas energias verdes, ele destrói toda a defesa destrutiva do inimigo, então causa 500 de dano ao inimigo. E o Gai também vai ignorar efeitos de cura por um turno, não pode ser anulado ou refletido. Então, basicamente, em outras palavras, você vai matar seu inimigo, né? É uma habilidade de alto impacto, tem 5 turnos de cooldown, mas conversa bastante com a outra versão do Gai, que é o Gai Shippuden, que também tem uma habilidade de alto impacto que mata um inimigo basicamente, mas que demora muito para você conseguir chegar. Mas, como ele é um personagem que funciona muito bem sem essa última habilidade, a gente acredita que dessa forma ele vai estar muito mais viável justamente pela alta quantidade de dano que ele consegue infligir. Ok, vamos passar para o balanceamento. Nesse balanceamento a gente deu 3 nerfs, apesar de ter alguns times no meta, a gente focou nos que estavam mais aparecendo, nos que tinham os números mais altos, e focando sempre em nerfar um ou dois personagens no máximo daquele time, não o time todo. Buffs, a gente deu 7 buffs, né, focados também em personagens mais recentes, que não estavam saindo muito bem, que a comunidade reclamou, mas também alguns personagens antigos, e como dá pra ver, o Izuna e o Hidan. Primeira habilidade do Dozo, primeiro nerf, né? Sound Manipulation. O Dozo é um personagem inicial e a gente luta muito para nerfar personagens iniciais porque a gente quer dar o poder para jogadores iniciantes de combaterem jogadores mais experientes, porque eles vão sempre estar enfrentando esse tipo de jogador justamente pela quantidade baixa de jogadores. Mas o Dozo estava além da conta, já faz 3 atualizações que ele não sai do meta, então ele precisava ser tocado de alguma forma. Então essa habilidade dele, a habilidade de Genjutsu dele, agora normalmente só vai durar um turno ao invés de permanentemente. Se fosse só isso, óbvio que o personagem teria sido morto depois da mudança, né? Mas agora, durante a preparação, durante essa terceira habilidade, você pode fazer com que essa habilidade volte ao normal. Agora, durante a preparação, ela vai durar permanentemente. É bom salientar que os personagens não vão estar mudados aqui no que eu estou mostrando, porque esse vídeo está sendo gravado antes da atualização estar no ar, mas só para vocês verem de que habilidades eu estou falando. Mas agora essa habilidade vai durar só apenas um turno normalmente e você precisa da preparação ativa para ela durar permanentemente. Continua sendo um personagem muito forte, com bastante potencial, mas agora você precisa prepará-lo para que ele chegue no seu maior potencial. Próximo nerf no Capitão Kankuro. Nerf simples, é um personagem que recebeu defesa destrutiva, né, nas suas habilidades para dar uma forma de defesa para ele, porque ele não tinha nenhuma antes dos últimos buffs. Só que acabou sendo um pouco demais, então a gente mudou. Agora as habilidades dele, ao invés de dar para ele defesa destrutível, vão dar redução de dano por um turno, mesma quantidade, 10 pontos de redução de dano. É um nerf pequeno, mas que pode fazer muita diferença, principalmente contra o dano penetrante, né, que agora vai afetá-lo
em seu inteirinho e não mais ser atrapalhado por defesa destrutível. Pode parecer pouco, mas a gente espera que coloque o personagem numa linha muito mais balanceada. Terceiro nerf, talvez esse seja o mais pedido até então, o do Toneri. É um personagem que também estava no meta atualização passada, mas a gente deixou ele quieto um pouco para ver como ele iria se sair nessa. Acabou que ele continua no meta. Então agora o que vai ser mudado nele é que as duas primeiras habilidades dele, essas habilidades que têm efeitos no inimigo, você não sabe em que inimigo ela foi usada e no outro não vai dar dano, elas serão habilidades control. Então você consegue stunar o Toneri para terminar essas habilidades nesse meio tempo, antes delas causarem o dano, ou ficar invulnerável com o seu personagem para encerrar aquela habilidade nele se você conseguir adivinhar, né, em qual inimigo ela foi utilizada. Esse é um nerf bem grandioso assim, no personagem, porque uma habilidade mudar de instantânea para control tem um peso muito forte naquela habilidade, né? Com certeza deixa ela uma habilidade de muito mais fácil combatimento. Mas ele continua sendo um personagem muito forte justamente por ele ter esses efeitos que continuam os mesmos. Ele diminui muito o dano do inimigo e faz o inimigo ignorar todos os efeitos helpful por um turno que, de forma alguma, será um efeito fraco, né? Sempre é um dos efeitos mais fortes do jogo. Pulando agora para os buffs, Zoriano Arad. Mais uma vez a gente está aqui tentando buffar esse personagem que sofre, né? Desde que ele foi lançado, é um personagem que recebe buff atrás de buff, ele não é utilizado e quando é, ele perde bastante partidas. Então agora, essa terceira habilidade dele, que é a habilidade de preparação, não vai ter mais cooldown, você vai poder, né, usar ela continuamente, e ela pode estacar. Então, para quem não lembra o que ela faz, você alveja um aliado permanentemente, e toda vez que o inimigo usar uma nova habilidade naquele aliado, as suas duas habilidades de dano vão causar 10 de dano adicional naquele inimigo permanentemente. Antes você só podia fazer isso em um aliado por vez, agora você pode estacar no mesmo aliado e não tem cooldown. Então isso faz com que esse personagem agora seja de muito mais impacto quando você quer proteger algum aliado, justamente porque se eles não forem o foco do seu inimigo, você vai aumentar muito o seu dano e fazer com que você mate seus inimigos com muito mais facilidade. Próxima mudança no Izuna é um personagem que não é mexido há muito tempo, mas que já teve muitos altos e baixos, né? Para quem acompanha o jogo aí há um tempo sabe que o Izuna já foi muito forte, muito fraco, meta, nunca usado. E por um tempo ele ficou numa situação balanceada, mas de umas atualizações para cá os números deles vêm caindo bastante, ele não vem sendo muito utilizado. Então a gente vai realizar algumas mudanças nele. A primeira, na skill de dano dele, da bola de fogo, agora vai causar dano aflitivo ao invés de dano normal, justamente porque para juntar a um lado mais realista do jogo, a gente está fazendo as skills que causam dano por fogo, causarem dano aflitivo, justamente para fazer mais sentido. Mas basicamente isso deixa a habilidade, obviamente, muito mais consistente. Era uma habilidade mais do tipo de você usar quando você não usava nenhuma das outras duas. Então agora é uma habilidade muito mais interessante. E agora a gente deu um pequeno buffzinho na terceira habilidade dele. Para quem não se lembra, você atordou o inimigo. No turno seguinte ele vai tomar 25 de dano aflitivo. Porém, se o Izuna for afetado por uma habilidade Harmful, isso é interrompido e o inimigo que usou a habilidade nele toma 10 de dano aflitivo. Esse dano aflitivo foi aumentado para 15. Pode parecer pouco, né? Mudança de 5 de dano, mas lembre-se do que eu sempre falo: 5 de dano pode causar grandes diferenças em um personagem. Próxima mudança, o Hidan. A gente reverteu um nerf que ele ganhou há muito tempo atrás, alguns meses atrás, porque depois daquele nerf ele recebeu mais um, que foi na sustentabilidade dele, né? Aqui ele causava 15 de dano e ganhava 15 pontos de defesa destrutível. Isso foi diminuído para ele ser colocado num lugar mais balanceado, mas a gente resolveu reverter esse nerf que ele tinha ganhado nessa habilidade da imortalidade, para que ele realmente pareça ser um personagem mais nesse quesito de difícil de matar, de imortal. Então agora, durante o Curse of Jashin, essa habilidade vai durar 3 turnos novamente. Normalmente ela só dura um por custo nenhum, né? Próxima mudança foi no Iwabi, que é um personagem inicial de Boruto, que ele tem um kit que a gente focou muito na diferenciação do que na utilidade. A gente sabe que é difícil um personagem ser encaixado bem, tendo todas as suas habilidades custando duas energias específicas. Então agora a mudança dele é que o Achievement, que você ativa quando você usa a invulnerabilidade, e no turno seguinte alguma habilidade dele, qualquer uma, por um turno, além do outro efeito do Achievement, né, que faz suas habilidades destruírem defesa destrutiva permanentemente, por um turno agora, as suas habilidades também vão custar duas energias aleatórias, ao invés de duas energias específicas. Isso é muito forte, então, obviamente, é algo que você vai ter acesso na partida uma ou no máximo duas vezes, justamente pelo alto cooldown da invulnerabilidade. Mas se você conseguir, você consegue aqui habilidades de alto impacto por apenas dois randoms, né? Todas elas são muito fortes pelos seus custos. Então a gente espera que isso coloque um personagem num lugar mais viável para ser utilizado. Próximo buff, aqui a gente buffou três Kages que foram adicionados há um mês atrás.
Três deles chegaram muito fracos no jogo, a comunidade não os recebeu muito bem e os números não traduziram bons resultados. Então a gente vai buffar o Gara, o Choujuru e a Kuratsushi. O Darui tá indo bem, por enquanto. Então o Gara de Boruto a gente mudou que acabou que ele precisar de energias vermelhas para fazer qualquer coisa era algo muito preocupante no kit dele, deixava ele muito inviável. Então agora a gente mudou essa segunda habilidade para ela causar apenas 15 de danos inicial, ao invés de 20, mas vai custar uma energia aleatória ao invés de uma energia vermelha. E além disso, a gente deu mais poder de defesa para ele nessa habilidade dele, que é a habilidade principal. Por dois turnos, além da redução de dano, ela também faz o seu time inteiro ignorar dano aflitivo e efeito de remoção ou drenagem de energia. Então agora ele é um personagem que countera Affliction também, countera times de Drain e deixa ele muito mais viável. Lembrando sempre, para quem não lembra do kit, que essa habilidade pode ser buffada para conceder redução de dano impenetrável ou para custar apenas uma energia vermelha. A gente espera que essa mudança, tanto a de custo aqui quanto a de melhorar a defesa dele, coloque ele num lugar muito mais viável de ser utilizado, principalmente em metas que usem muito times de Affliction ou de drenagem de energia. Próxima mudança no Choujuru, a gente mudou a habilidade da cachoeira dele, que agora vai reduzir dano físico e dano energy também, então agora vai cobrir uma outra classe que é muito vista em habilidades no jogo. E ela também vai perder esse efeito de mudar o custo das suas outras duas habilidades. Então agora não vai ter mais isso de, durante essa terceira habilidade, as outras duas custarem uma energia azul, justamente porque era muito punitivo para o personagem conseguir atacar só com um tipo de energia depois de já ter gastado essa energia nessa habilidade. Então agora não tem mais isso. Além dessas mudanças na habilidade da cachoeira, o achievement ele também foi mudado, ele é ativado da mesma forma, só que agora os 20 de dano adicional que ele causa ao inimigo que bater no Choujuru vai ser trigado para qualquer habilidade ofensiva no Choujuru, ao invés de só physical. Então agora aumentou muito o leque de possibilidades de você aumentar seu dano quando o Choujuru é alvejado, se você tiver alcançado seu achievement. Lembrando que você alcançar o seu achievement se tornou algo muito mais fácil também, justamente pelo fato de que você não vai precisar ter apenas energias azuis. Mas eu diria que com certeza a mudança do Choujuru mais significativa é essa habilidade afetar dano energy também, porque agora faz com que a maioria das habilidades de dano do jogo sejam afetadas por ela e reduzir em 10 de dano ao E por dois turnos é bastante coisa. Próxima e última mudança, buffs na Kuratsushi. Agora, as habilidades dela não removem mais essa terceira habilidade do inimigo. Para quem não se lembra, essas duas habilidades eram bufadas no inimigo alvejado pela terceira, mas removia essa terceira logo após. Isso não vai mais acontecer, agora essa habilidade não vai ser mais removida por essas duas primeiras. E, além disso, essa segunda habilidade, ela estava causando 10 de dano ao inimigo alvo por cada turno, a cada turno por 3 turnos. Isso fazia com que, por causa desses 10 de dano e dos 15 de dano da habilidade inicial, a Kuratsushi fosse um personagem com dano muito baixo, e ela precisava de mais substância para conseguir finalizar inimigos. Então agora ela não vai mais causar 10 de dano a cada turno por 3 turnos, ao invés disso ela vai causar 30 de dano direto. Como essa habilidade era action, esses 10 de danos podiam ser interrompidos, né? Então agora 30 de dano direto por dois randoms, além dos outros efeitos dessa habilidade, que são muitos, né? Então agora ela é uma personagem que consegue um dano muito mais consistente do que ela tinha anteriormente, além do buff de não remover mais essa terceira habilidade. Além disso, um leve buff para o achievement dela, que continua sendo um achievement que não tem muito impacto, mas agora, além de fazer ela ignorar dano aflitivo por 3 turnos, por esses 3 turnos ela também vai ter 15 pontos de redução de dano impenetrável. Então é um achievement que não é muito fácil de você atingir, mas se você atingir, vai dar bastante defesa para Kuratsushi, deixar ela uma personagem mais difícil de morrer nesses momentos finais que ela estiver com pouca vida. Basicamente é isso, essa atualização. Lembrando sempre que a gente está sempre aceitando qualquer tipo de sugestão de vídeo. Se vocês quiserem postar, comentar aqui embaixo ou me marcar no Discord falando o que vocês acham que a gente deve gravar. Sintam-se livres, a gente vai estar sempre dando uma olhada para ver o que, que vale a gente fazer daqui para frente. Lembrando sempre que a gente tem o tópico no Boards, que vocês podem comentar sugestões de balanceamento lá. A gente sempre vê se as sugestões estão de encontro ali com os status do personagem. Se tiverem, a gente leva ela em consideração. O que não significa que ela vai ser aplicada, mas pelo menos discutida ela vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso. Até mais. Falou!